Olá a todo mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Ciência no Bar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre diversos temas da fisiologia relacionados com a prática do exercício físico. Para isso, trouxemos uma velocista, uma maratonista e 3 fisiologistas para participar desse papo. As atletas possuem algumas perguntas em relação aos seus treinamentos e as consequências disso nos seus corpos. Sejam bem-vindas, velocista Nayara e maratonista Valentina. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. A gente tem aqui 3 fisiologistas que também vão ajudar a resolver as questões das nossas atletas. A Raquel, a Naira e a Sofia. Olá, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Boa noite, gente. Bom, então vamos começar. A Raquel é especialista em energética muscular. Alguém tem alguma pergunta para ela? Eu tenho uma. Então, eu sempre ouço os especialistas falando sobre fibras musculares e a importância delas no exercício, mas eu nunca entendi muito bem o que são essas fibras e como elas funcionam no nosso corpo. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Você tem razão. As fibras musculares desempenham um papel fundamental nos nossos músculos. Essas fibras são de diferentes tipos e a composição de cada uma delas determina suas propriedades e função no músculo. Então, basicamente, o que muda entre essas fibras são os componentes celulares dentro delas. No caso da fibra do tipo 1, elas possuem uma maior quantidade de mitocôndrias para produzir ATP e mais mioglobinas também, o que confere uma coloração mais avermelhada para essas fibras. Como elas geram energia a partir do oxigênio, elas são usadas em atividades aeróbicas de longa duração, além de possuírem uma alta capacidade oxidativa e alta densidade capilar. Agora, falando sobre as fibras do tipo 2, que são divididas em tipo 2A e 2B, podemos ver grande mudança de composição em relação ao tipo 1, principalmente em relação às fibras do tipo 2B. Essas possuem poucas mitocôndrias e, consequentemente, menor capacidade oxidativa, sendo usadas em atividades anaeróbicas e de curta duração. Também, elas possuem uma alta capacidade glicolítica, ou seja, as células têm alta capacidade de realizar a via glicolítica de modo anaeróbio. Por fim, elas são consideradas fibras brancas, por terem menor densidade capilar, quando comparadas às fibras do tipo 1. Agora que a gente falou sobre essas duas fibras que possuem diferenças mais notáveis, nós temos também as fibras do tipo 2A, que são intermediárias, ou seja, elas são usadas em atividades anaeróbias de longo prazo, com alta capacidade glicolítica e oxidativa. Então a gente consegue perceber a importância dessas diferentes composições nas fibras para nossas atividades diárias, já que cada uma delas consegue desempenhar uma função diferente dependendo do tipo de exercício que está sendo praticado. Nossa, que interessante! Eu não imaginava que elas eram tão importantes e se relacionam tanto com a nossa capacidade física. Nayara, você tem alguma pergunta? Bom, tem uma coisa que eu percebo entre os atletas de corrida é que existe uma certa diferença no nosso biotipo. Assim, eu percebo que os meus músculos eles parecem ser maiores do que o da Valentina. Existe alguma razão para isso? Bom, você está certa. Dá para perceber essa diferença entre os corpos das atletas, dependendo do tipo de exercício que elas praticam. Acontece que o nosso músculo estriado esquelético, que é usado na movimentação voluntária, é formado por esses diferentes tipos de fibras musculares que eu mencionei, e cada tipo de fibra confere diferentes capacidades para o músculo. As fibras do tipo 1 são de contração lenta, e as fibras do tipo 2A e 2B são de contração rápida e diferem quanto ao modo de obter energia. Bom, como as fibras do tipo 1 possuem maior capacidade oxidativa, ou seja, elas produzem energia de modo aeróbico, elas conseguem sustentar o exercício físico durante mais tempo, porque não são limitadas pela quantidade de substrato energético, como ocorre com as fibras do tipo 2B. Essas fibras do tipo 2B, por possuírem maior capacidade glicolítica e metabolismo anaeróbico, produzem energia a partir do uso de fosfogênios e pela glicólise anaeróbia, mas sustentam o exercício por menos tempo. Então, no caso de uma maratonista que precisa realizar um exercício de intensidade durante um longo período, as fibras de contração lenta tipo 1 desempenham um papel mais importante nos músculos inferiores. Agora, a velocista, que realiza um exercício rápido e de alta intensidade, mas que dura pouco tempo, possui mais ativação de fibras do tipo 2B. Ou seja, a gente pode falar que existe uma plasticidade da proporção das fibras dependendo do tipo de treinamento que o atleta realiza.
Sabendo dessas coisas, dá para perceber por que existe essa diferença entre os corpos das atletas. As fibras do tipo 1, mais presentes nos músculos das maratonistas, possuem uma menor tendência de hipertrofia, ou seja, uma menor tendência de haver aumento da área de secção transversal do músculo, e por isso essas atletas têm músculos menores do que velocistas. Agora, as fibras do tipo 2B, mais presentes nas velocistas, possuem uma maior capacidade de sofrer hipertrofia, refletindo então nessa diferença no biotipo das duas atletas. Mudando um pouco a temática, gostaria de chamar a outra fisiologista, a Naira, para discutir algumas das suas perguntas. Pode ser? Eu tenho uma pergunta. Já que a gente falou um pouco sobre como as células musculares obtêm energia para a contração muscular, isso está ligado com a respiração celular, certo? Mas como que o oxigênio entra no nosso corpo? Isso mesmo, a respiração pode ser celular ou pulmonar, sendo que ambas estão interligadas. A respiração celular define processos metabólicos que ocorrem dentro da célula e geram energia utilizando o oxigênio, sendo essencial para a contração muscular. Agora, a respiração pulmonar acontece por meio da ventilação pulmonar, resultando na captação do oxigênio para ser utilizado pelas células e na eliminação do dióxido de carbono, produto do metabolismo. A ventilação é o movimento de troca do ar ambiente com o ar que está nos pulmões. Primeiro, o ar entra pelo nariz e pela boca e flui até a traqueia, sendo conduzido para cada um dos pulmões por meio de brônquios. Os brônquios se ramificam em bronquíolos que conduzem o ar inspirado até os ductos alveolares, misturando o ar externo com o ar que já está no pulmão e chegando até os alvéolos pulmonares para acontecer as trocas gasosas. Existem alguns fatores que determinam o fluxo do oxigênio, como a concentração de oxigênio no meio externo, a velocidade de difusão do gás pelos tecidos e compartimentos corpóreos, a velocidade da ventilação e o consumo de oxigênio, que depende também de outros processos, criando uma interdependência. Mas então, se existe essa relação entre o metabolismo e a transferência de oxigênio, significa que eu posso aumentar a quantidade de oxigênio nos meus pulmões para ser capaz de realizar exercício físico por mais tempo? Não exatamente. Nossos pulmões possuem uma capacidade vital, o que significa que existe um limite máximo de volume de ar que nosso pulmão consegue armazenar. Essa capacidade pulmonar total é determinada pela soma de volumes de ar no pulmão. Primeiro existe o volume residual, que corresponde a um volume estático que sempre permanece no pulmão, mesmo após uma expiração máxima. Depois, há os volumes de reserva inspiratória e expiratória, que indicam a inspiração máxima ao fim de uma inspiração corrente e a expiração máxima ao fim de uma expiração corrente. Por fim, soma-se também o volume corrente, que é o volume de ar efetivamente renovado a cada ciclo respiratório. Bom, todos esses valores que resultam na capacidade pulmonar total variam entre os indivíduos, de acordo com sexo, idade e características genéticas. Então, basicamente, existe uma capacidade máxima de volume de ar que os pulmões conseguem suportar a cada ciclo respiratório. Logo, existe uma quantidade limite de oxigênio que entra no corpo para ser usada na respiração celular. Mesmo praticando exercícios físicos intensos de corrida e que necessitam de uma quantidade maior de oxigênio, nós não somos capazes de aumentar a capacidade vital do pulmão. O volume total de ar que passa pelos nossos pulmões durante uma respiração, indo desde a inspiração plena até a expiração máxima, indica a capacidade vital forçada. Seguindo esse raciocínio, uma pessoa sedentária em comparação a corredoras como vocês pode possuir a mesma capacidade vital pulmonar. Logo, há pouca relação entre os diversos volumes da capacidade pulmonar e o desempenho durante atividades físicas, sejam elas corridas de resistência ou de explosão. Quando sentimos uma fadiga durante o exercício, relacionada com uma sensação de falta de ar, é importante lembrar que a ventilação pulmonar não limita o desempenho máximo aeróbico, ou seja, a capacidade normal do pulmão não se altera. Apesar disso, existem sim algumas formas de aumentar a ventilação voluntária máxima, aumentando de certa forma a capacidade pulmonar. Antes de explicar como isso pode ser feito, a gente tem que falar sobre como o ar consegue entrar nos nossos pulmões. Essa entrada do ar durante a inspiração é possível devido a uma diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno. Na inspiração, ocorre uma expansão dos músculos torácicos e um folheto membranoso que envolve os pulmões, chamada pleura, leva o trabalho dos músculos até o pulmão, causando a expansão do mesmo. Essa expansão diminui a pressão interna e aumenta o volume do órgão, permitindo a entrada de ar. Já na expiração, ocorre o oposto, com o relaxamento dos músculos, diminuição do volume pulmonar e aumento da pressão interna. Olhando para esses processos, a gente consegue perceber a importância dos músculos torácicos e abdominais para a respiração.
Por causa disso, uma maneira de aumentar sua função muscular é através do fortalecimento desses músculos respiratórios. O treinamento específico dos músculos respiratórios melhora a força e resistência, aumentando tanto sua função inspiratória quanto a ventilação voluntária máxima. Isso é bem interessante de se observar em atletas que praticam natação e mergulho, pois essas são atividades que estimulam o desenvolvimento de volumes pulmonares estáticos acima dos normais, a partir do fortalecimento dos músculos inspiratórios. Entendi. Muito interessante isso. Mas então como o oxigênio que entra pelo meu pulmão chega nos músculos da minha perna? Acho que essa é uma ótima pergunta para a Sofia responder. Então, o sangue é o principal responsável pelo transporte convectivo de várias coisas ao redor do nosso corpo, incluindo o oxigênio e substratos necessários para as células musculares. O ar inspirado chega aos alvéolos pulmonares, que são as menores ramificações presentes no trato respiratório, de onde irá passar para a corrente sanguínea. O oxigênio passa pela parede do alvéolo e pela parede dos capilares por difusão e vai parar no sangue. O oxigênio pode ser transportado no sangue de duas formas. Ele pode estar dissolvido no plasma sanguíneo ou está sendo carregado por uma hemoglobina, que é uma proteína transportadora. O sangue, então, ele vai voltar para o coração, que vai bombear ele para o resto do corpo, através de vasos com calibres que vão diminuindo progressivamente. Então, a aorta, aí artérias, pequenas artérias e arteríolas. Chegando, então, ao leito capilar dos tecidos. É nos capilares que ocorre a difusão de oxigênio para os tecidos, como os músculos. E aí o oxigênio vai poder ser utilizado pelas células. Então isso quer dizer que os capilares são muito importantes para o abastecimento dos meus músculos, né? Eles sofrem alguma modificação durante o exercício físico? Bom, durante o exercício de resistência realizado pelas maratonistas, cujas células musculares realizam a respiração aeróbia, é importante que chegue oxigênio até as células para a produção de ATP. A microcirculação, que inclui arteríolas, capilares e vênulas, é a parte do sistema circulatório responsável pela troca de substâncias entre o sangue e os tecidos, especialmente os capilares. Assim, é nas regiões dos capilares que ocorre o controle do fluxo sanguíneo. Esse controle se dá pela forma de uso dos capilares. Então, durante o repouso, em que não há muita demanda de substratos, os esfíncteres capilares estão fechados, impedindo que o sangue passe por eles. Enquanto isso, são formadas as anastomoses, ligações diretas entre as arteríolas e as vênulas. Já durante o exercício, os esfíncteres estão abertos e as anastomoses não foram feitas. Assim, a resposta aguda do corpo em relação à realização de exercício consiste na abertura de esfíncteres para garantir o abastecimento das células e que o que foi produzido por elas consiga ser eliminado pela corrente sanguínea. As fibras musculares das velocistas, durante um exercício de explosão, geram tensão. Quando a tensão ultrapassa 60% da capacidade do músculo, as fibras musculares acabam ocluindo os capilares. Isso pode parecer prejudicial falando assim, mas a gente tem que se lembrar que as fibras musculares das velocistas produzem ATP a partir do metabolismo anaeróbio, então eles não precisam de oxigênio para produzir ATP. Além disso, os substratos energéticos necessários para a síntese de ATP durante o exercício já estão armazenados na célula, como a glicose sob a forma de glicogênio muscular, por exemplo. Assim, não é necessário o fluxo de sangue nos capilares desses músculos durante o exercício propriamente dito. Quando retomam o repouso, os músculos deixam de ocluir os capilares e o sangue pode fluir livremente por eles, reabastecendo as células musculares de seus substratos energéticos e recebendo os metabólitos produzidos durante a atividade e que agora vão ser eliminados. Mas essas mudanças, elas são permanentes? E a longo prazo, continua tendo essa diferença entre maratonistas e velocistas? Bom, quando uma pessoa como eu, que não realiza exercícios constantemente, decide correr, por exemplo, o corpo responde de maneira aguda a essa situação e ele vai permitir que a pessoa corra momentaneamente. Porém, quando uma pessoa realiza exercícios constantemente, como parte da rotina para treinamento mesmo, o corpo acaba sofrendo algumas adaptações a longo prazo, ou seja, crônicas, permitindo a melhor realização do exercício em atividades posteriores. Sabendo que maratonistas, por realizarem exercícios prolongados de longa distância e que não necessitam de movimentos de explosão, possuem maior quantidade de fibras do tipo 1 e essas realizam o metabolismo aeróbio, seus músculos necessitam de um grande aporte de oxigênio durante o exercício. A angiogênese é o processo de capilarização dos músculos, ou seja, a criação de novos capilares para abastecer esses tecidos. Então, é muito observado que depois de
no mínimo 12 semanas de treinamento para exercício de resistência, haja uma grande capilarização nas maratonistas, que é decorrente dessa angiogênese significativa. Contudo, o exercício que a maratonista realiza é muito diferente do tipo de exercício que uma velocista realiza. A velocista realiza um treino de tensão, porque é necessário que ela corra muito rápido em um período de tempo curto. Assim, teoricamente, a capilarização nas fibras dessa atleta não é tão importante para o transporte de oxigênio, pois os seus músculos são formados majoritariamente de fibras do tipo 2, que realizam metabolismo anaeróbio. Mesmo assim, a capilarização é observada em velocistas, após um certo período de tempo, mas ela é em menor intensidade do que em maratonistas. Uma possível explicação para essa capilarização é lembrar que o sangue não carrega apenas oxigênio, mas ele carrega também substratos importantes para as células. Assim, mesmo que o oxigênio não seja utilizado para a realização de exercício, é necessário o reabastecimento de substratos como glicose e creatina fosfato, por exemplo. Então, o que acontece é que depois de um tempo de treinamento, tanto velocistas quanto maratonistas terão um aumento na capilarização muscular, mas em intensidades diferentes. E esse é apenas um exemplo de uma resposta crônica do corpo ao treinamento, dependendo do tipo de exercício que o indivíduo realiza. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu achei que essa foi uma conversa muito produtiva e espero que todas as suas dúvidas tenham sido respondidas. Muito obrigada por escutar até aqui e até o próximo episódio de Ciência no Bar.